Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as leis de Ohms, certo? Mas vamos iniciar aqui a nossa aula falando sobre quem é Ohms, afinal, né? Joachim Ohms, ele foi um físico alemão físico e matemático alemão, entre muitas atribuições que ele teve, né? Ele falou sobre a primeira e a segunda lei de Ohms, certo? Para a gente poder iniciar nossa aula, nós vamos basicamente falar sobre duas grandezas físicas, basicamente, para poder enunciar as leis de Ohms. Bem, vamos lá. Deixa eu só iniciar aqui a apresentação. Vamos lá, querido. Inicia. Vamos lá. Melhorou um pouquinho o som, né? Sobre a lei de Ohms, a gente pode, primeira coisa a fazer é falar um pouquinho sobre a questão da nossa grandeza física chamada DDP, ou chamada diferença de tensão, a diferença de potencial, conhecida vulgarmente como tensão elétrica, né? O que seria isso, gente? É uma maneira muito simples. Na realidade, o que acontece é que numa fonte de energia, no caso uma bateria, um gerador elétrico, né? O que você tem? De um lado você tem uma certa tensão, uma certa potencial, né? Ou seja, um lado você tem uma certa quantidade de elétrons, o outro lado você tem uma falta de elétrons. Isso significa basicamente que um lado você tem mais energia, outro lado você tem menos energia, certo? Mais potencial de energia, o outro lado menos potencial de energia. Essa diferença de energia a gente chama de diferença de potencial, ou chamado de U, né, representado pela letra U, conhecida como DDP, ou tensão elétrica. O que acontece no circuito basicamente é que você promove um caminho para que esses elétrons para que eles possam ir do potencial de maior energia para o potencial de menor energia, certo? Quando você faz isso, você na realidade está fazendo aquilo que a gente chama de circuito elétrico, certo? O potencial elétrico é medido em volts, certo? E essa diferença de potencial também é medido em volts, certo? Em homenagem a Alessandro Volta, criador da pilha elétrica, certo? O que é uma pilha elétrica? Na realidade, se vocês assistiram aquele vídeo A Viagem à Eletricidade, né? Que foi passado né? Para quem está vendo esse vídeo de primeira, né? Existe um videozinho muito comum de uma série francesa bem conhecida entre mais e menos. Ele fala sobre Alessandro Volta, né? Que ele foi o criador da pilha elétrica e a gente na verdade você mergulha um metal com ácido, né? E você vai pilhando esse rodelas de metal em ácido e vai pilhando, por isso que se chama pilha, né? Pilha de rodelas, né? Pilha de metal, certo? Bem, outra grandeza física bastante importante para a gente poder entender, né, a lei de Ohms é a própria resistência elétrica, que é justamente aquilo que a primeira lei de Ohms irá falar. Bem, mas o que seria a resistência elétrica de uma maneira mais qualitativa? Bem, a resistência elétrica, na verdade, seria a propriedade que o condutor ou o material tem de oferecer uma certa oposição à passagem da corrente elétrica. Né? O que seria corrente elétrica? Só para a gente poder revisar da aula anterior, seria quando os elétrons eles se deslocam, né, ao longo do condutor. Essa resistência elétrica ela terá duas consequências básicas. A primeira e a mais importante delas é o chamado efeito Joule, né, que é a conversão de energia elétrica em calor. Né? Então você percebe que a maioria dos equipamentos eletrônicos, né, computador, motores, lâmpada, chuveiro, basicamente eles funcionam eles promovem efeito Joule. Né? Um chuveiro, por exemplo, é puro efeito Joule. O motor elétrico ele converte a energia elétrica em mecânica, mas ele também tem o efeito Joule, né? Porque ele converte
também, né, além da energia mecânica, parte dessa energia elétrica também em calor, né? Então, a gente diz a priori que qualquer equipamento eletrônico, qualquer equipamento elétrico, ele sempre terá uma parte da sua energia, né, nem que seja a mínima possível, transformada em calor. E uma outra coisa que um resistor elétrico faz, né, essa propriedade elétrica chamada resistência, né, essa grandeza física chamada resistência, é provocar queda de tensão, certo? Então, ela promove uma queda de tensão, ou seja, a famosa DDP que a gente acabou de conversar anteriormente, certo? Bem, o resistor é esse componente eletrônico que oferece essa propriedade. Então, quando a gente fala a palavra resistência, na verdade, a gente está falando da grandeza física que o resistor tem. Então, quando a gente fala da resistência do chuveiro, na verdade, a gente está falando de maneira errônea, né? Estamos falando de maneira errada. Na realidade, o que o chuveiro tem, por exemplo, é um resistor. Então, quando eu vou trocar a resistência do chuveiro, na verdade, eu vou trocar o seu resistor, né? Porque ele tem uma resistência, como está sendo mostrado aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma resistência de um chuveiro, certo? Aqui eu tenho uma resistência utilizada na parte de eletrônica, ok? Bem, exemplos, né, de resistores, né? Nós temos aqui, como eu já mensurei para vocês aqui, nós temos nós temos uma resistência de chuveiro, né, uma resistência elétrica, aonde que basicamente foi a invenção do século, né, do século, basicamente fizeram as pessoas serem mais higiênicas, tomar banho, né, porque o chuveiro é uma coisa basicamente muito simples, né, de ter. O que nós temos? O resistor elétrico, ele promove o efeito de Joule, né? Afinal é uma resistência, certo? Ele provoca a conversão integral, nesse caso, da energia elétrica e energia térmica. Então você tem a entrada da água fria e a água fria ela refrigera, né, o resistor e faz com que a gente possa tomar um banho gostoso, certo? Inclusive tem, né, se você já trocou um chuveiro na sua vida ou já viu, né, o chuveiro, você percebe que normalmente aqui em cima tem uma etiquetinha, né, falando que você tem que fazer a instalação do chuveiro e você não pode fazer a primeira ligação, né, no caso você tem que ligar primeiro o chuveiro no modo frio, deixar né, esse reservatório encher primeiro, né, tirar todo o ar, para depois fazer a ligação no morno ou no quente, certo? A nossa lâmpada incandescente, nessas lâmpadas que hoje em dia até não são mais vendidas, né? Essas lâmpadas basicamente elas também funcionam através do efeito Joule, né? O que acontece? Você tem um filamento de tungstênio que está aqui dentro, no meio dela você tem um gás inerte, né? Normalmente é um gás nobre, e você faz com que esse gás ele proteja, né, para que o tungstênio não oxide. E você tem aqui um filamento que ele esquenta tanto, que ele chega a emitir luz, né? Sendo que essas lâmpadas aqui elas são extremamente ineficientes, né? Normalmente ela converte mais de 95% da energia dela em forma de calor, né? Então, até por esse motivo que elas são praticamente proibidas de serem vendidas, né? A unidade de medida, né, até em homenagem ao Sr. Ohm, né, é justamente o Ohm. Né? Em homenagem ao Sr. George C. Ohms, seria o Ohm. Ok? Vamos lá. Múltiplos e submúltiplos de resistência elétrica. Nós temos aqui no caso o quilo-ohm, aqui está escrito até de forma errônea, né, porque quilo-ohm é escrito com QU, né, mas é escrito com K, como está aqui, né? É um múltiplo de 1000. Mega ohm, que é um M, milhão, e giga ohm com 1 bilhão. E nós temos o milli-ohm como uma divisão por 1000, né? O micro-ohm uma divisão por 1 milhão e o nano-ohm com uma divisão por bilhão, né? Aqui seria o quilo 10 na terceira, 10 na sexta, 10 na nona. Aqui 10 na menos 3, 10 na menos 6 e 10 na menos 9, certo? Normalmente, nós temos muito a questão do quilo e do mega, tá? É muito comum a gente ter aqui
resistores na base de quilo e mega, mas principalmente quilo, tá? Então você vai perceber que resistor de 1 quilo representa 10 na terceira, ok? Bem, existe também uma questão de resistores na parte de eletrônica que trabalham com código de cores, né? É muito comum isso, porque o resistor normalmente é uma coisa muito pequenininha. Então você tem essa faixa, né, que trabalha com a questão da questão das tolerâncias e tudo mais, né? Normalmente até essas cores não são tão vivas como está representado aqui no slide, mas pode acontecer, né? O que acontece aqui? Normalmente a gente lê ele dessa forma, né? Essa última faixa aqui é a chamada faixa de tolerância. Já vou explicar o que representa essa faixa de tolerância. A partir dessa faixa de tolerância você tem essa penúltima faixa, que é a faixa de multiplicação, conforme essa cor que está aqui. E aqui seria os seus dígitos, né? A partir de dígito. Então, por exemplo, aqui você teria primeiro dígito, segundo dígito, aqui a faixa de multiplicação e a tolerância, certo? Então, o que você teria aqui? Por exemplo, verde. Verde, se você for analisar, o número 5 é o primeiro dígito. Azul, né, clarinho, seria 6. Então, 5, 6. O próximo, sempre vou ter uma faixa de multiplicadora, né, um multiplicador. Então, é amarelo. Então, vezes 10, certo? 10 quilo, certo? Então, vou ter 56 vezes 10, ou seja, que nem está aqui, ó, 56 vezes 10, 560 quilo-ohms. Tolerância de 10%. Já vou explicar o que é a tolerância. A mesma coisa aqui, ó, se vocês observarem, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Essa última sempre vai ser o multiplicador. Então, quer dizer que aqui eu vou ter 1, 2, 3 faixas de números, um multiplicador, e sempre essa mais afastada vai ser a nossa tolerância, né? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Percebam, primeira faixa, vermelhinho, então é o 2, laranjinha, 3, violeta, né? Então vai ser o 7, então 237, então 237, o multiplicador é o preto, então vezes 1, então 237 vezes 1, 237. Tolerância é o marrom, 1%. Por que existe isso aqui, gente? Bem, é que acontece que os valores medidos, eles não são 100%, né? A gente sabe que física, na realidade, né, ela é como dizia um professor meu do mestrado, ele falava que a física, na realidade, ela é quase exata, né? Ela não é uma coisa 100% exata, né? Ela é uma ciência, a gente diz, né, ciências quase exatas, né? Então, uma medida, ela nunca terá uma precisão 100%. É o que acontece aqui. Existe uma tolerância a ser medida do resistor, porque depende do material, né, e de tudo mais. A gente vai perceber também que a temperatura ela influencia também no valor aqui da resistência. Então, quer dizer que esse resistor aqui, por exemplo, ele sofre menos variação de resistência do que esse aqui. Então, quer dizer que esse cara aqui ele pode sofrer maior variação de resistência do que este aqui. Quer dizer que esse cara aqui ele pode sofrer até 1% de tolerância, ou seja, 1% de 237 é 2 ohms, certo? Ou seja, esse cara pode ser até de 235 até 239 ohms, certo? Enquanto que esse aqui ele pode sofrer uma tolerância de 10%, ou seja, 10% de 560 é 56. Ou seja, ele pode sofrer, vou jogar meio grosso aqui, né? 50 ohms para mais ou 50 ohms para menos. Ou seja, ele poderia ser, por exemplo, 510, certo? Ou 610 ohms, certo? Ou seja, ele teria uma tolerância de aproximadamente 100 ohms, né? 50 ohms para mais ou 50 ohms para menos. Entenderam a jogada? Então depende da aplicação que você quiser. Se você tiver uma tolerância, teu circuito aceite essa tolerância, não tem problema nenhum. Agora, se eu tiver um circuito mais sensível, eu preciso de um resistor de melhor qualidade, né? E essa resistência depende da qualidade do material e assim por diante da construção dele, ok? Bem, o que fala sobre a primeira lei de Ohms, né? Como a gente falou aqui em ciência, né, em física, a gente precisa mensurar as coisas, a gente precisa medir as coisas, né, com um certo grau de
precisão? Bem, a primeira lei de Ohms ele vai, na verdade, falar sobre o que é essa resistência. Porque até agora eu falei para vocês definições, de alguma forma, definições qualitativas, né, sobre resistência elétrica, que é aquela propriedade do material, sobre o que ela provoca, que é a queda de tensão, aquela coisa toda, né? Bem, o que ele falou simplesmente? Ele falou que, na realidade, a resistência elétrica ela é uma razão, ou seja, uma razão entre a DDP e a corrente elétrica. Simplesmente isso. Ele falou isso. E que essa DDP, no caso, ela é uma constante, né? E que isso eu vou chamar como resistor ômico, né? Ele vai falar isso, que quando eu tenho essa propriedade, né, a resistência elétrica representa que essa resistência ela vai ser essa razão nessa circunstância aqui, certo? Então essa figura ela na verdade classifica muito bem, né? Então representa o seguinte: o volt é a energia querendo fazer com que o elétron passe, né? No caso, o elétron é representado pelos amperes e a resistência, que é o ohm, está tentando segurar o bicho ali, né? Então essa figura ela mostra muito bem essa situação. Aqui nós temos, né, um exemplo sobre o que seria esse resistor e o que esse cara está fazendo. Vejam, a minha pergunta é bem simples, né? Quanto equivale o X e quanto equivale o Y? Né? Bem, você pode fazer um cálculo muito simples, né? Repare uma coisa. Aqui eu tenho 20 com a corrente vale 2. Só que quando a corrente for, por exemplo, quando a corrente for 3,6, quanto é que será que irá valer o Y? Né? Quando a tensão for 12, quanto é que irá valer o nosso X? Bem, se eu sei que a resistência é uma constante, né, eu posso representar isso aqui com um gráfico linear, né? Isso é fato por causa que, se você for analisar se ele é uma constante, eu tenho que ter uma proporção linear, é o que está sendo representado aqui. Então, se eu fizer uma conta muito simples, né, se vocês observarem aqui, ó, né, nessa relação, resistência é U dividido por I. U dividido por I. Então, ó, vou voltar aqui para nós. 20 dividido por 2 é 10, certo? Então, eu sei que o R vale 10. Voltando a continha aqui. Se o R vale 10, eu posso substituir de novo aqui, ó. Por exemplo, se o meu U vale 12, 12 é igual a 10 vezes I. Ou seja, se eu posso achar meu I aqui, meu I vai valer 1,2. Certo? Da mesma forma como aqui. Se eu utilizar a mesma continha, mesmo R, para eu poder achar o Y, que é no caso meu U, eu posso achar o U nesse caso, voltando para a minha continha daqui, ó, eu tenho 10 é igual a 3,6, 10 vezes 3,6, ou seja, meu U vale 36, certo? Vamos lá. Olha lá o que eu falei para vocês, certo? E o outro nosso amiguinho, 36, certo? Porque ele tem que respeitar essa proporção linear que eu conversei com vocês. Beleza? Tipos de resistores que a gente conversou, gente. Resistores ômicos e resistores não ômicos. O que são resistores ômicos? São aqueles que obedecem à lei de Ohms, certo? Que são aqueles caras que obedecem essa lei. Quer dizer que eles têm uma proporção linear. Resistores não ômicos são aqueles que não obedecem à lei de Ohms, ou seja, normalmente eles têm essa curva aqui. O que acontece, gente? É aquela questão da tolerância que eu falei para vocês anteriormente. Os resistores ômicos, eles têm a faixa de tolerância deles, eles não variam muito o valor da resistência, certo? A temperatura não influencia tanto, ou eles têm uma faixa em que a temperatura praticamente não influencia tanto, é o aceitável. Enquanto que resistores não ômicos, que é no caso esses carinhas aqui, ó, de resistência de chuveiro, né, de aquecimento de modo geral, eles têm uma variação muito grande de resistência, né, por causa da temperatura. Quer dizer que eles aquecem tanto que a agitação térmica do material faz com que eles oscilem demais o valor da resistência, certo? É isso que acaba acontecendo. Bem, para poder demonstrar isso para vocês, eu vou fazer esse exemplo aqui, né?
Um estudante de física mede com perímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor e, utilizando o voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor. Obtendo o gráfico abaixo, pode-se dizer que a resistência elétrica vale. Né? Olha, vamos lá. O que eu faço? Aplico a nossa primeira lei de Ohms. R igual 1 dividido por I. Eu posso pegar qualquer ponto. Ó. Por exemplo, eu peguei aqui a tensão pelo I. Olha aqui, ó. Tensão pelo I, achei 10 ohms. Beleza. Ah, professor, mas eu não gostei do 2 porque 2 eu não gosto do número do 2. Beleza, posso pegar outro. Ou posso pegar um número, sei lá, número 4. É uma coisa, ó. Resistência é igual. Qualquer ponto que eu tenha aqui, a resistência vai dar a mesma. Por quê? Porque ele é um resistor ômico, né? Porque ele bate com esse nosso amiguinho aqui, ó. Esse cara, ele é um resistor ômico por causa que ele é linear, é uma reta, certo? Olha ali, ó. Já era. Outro exercício baba, PUC, Minas Gerais, ó. Uma tensão de 12 volts aplicada com uma resistência de 3 ohms. Produzindo uma corrente de... Pô, cara, aqui, ó. URI, velho. URI, coisa simples, né? U igual a R vezes I. Quem que é o U? 12. Quem que é o R? 3, né? Só substitui. Teta, rapidinho, ó. Olha lá, ó. Passo dividindo, 4 amperes. Uma coisa importante, algarismos significativos. Ó. Perceba que aqui tem 2 algarismos, então a resposta também vai ter 2 algarismos. Por isso que aqui eu coloquei, né, 4,0. Beleza? Suave, né? Rapidão, bem de boa. Agora essa questão da UFSC, né? Veja, essa questão é meio sem vergonha, meio safada. Olha aqui, ó. Assinale proposições cujo gráfico representa um resistor ômico. Olha que coisa linda, hein? Ele quer saber qual é o resistor quando ele vale ser ômico. Gente, o que é um resistor ômico? É quando a resistência ela é constante. O que é uma resistência constante? Quando ela não muda. Alternativa 1 é resistor ômico? Olha aqui, ó. Não é, né? Esse aqui não é um negócio linear, né? Esse aqui é um resistor ômico? Ah, professor, é reto. Reto? Pois é, mas não é aqui não. Perceba que aqui o que está acontecendo, a resistência está aumentando e a tensão permanece constante. Então, o 2 não é. Aqui é o gráfico que a gente já imaginou na questão anterior, né? Que a gente viu lá. Veja o exercício 8. Olha aqui, ó. Exercício 8, olha aqui, ó. Esse aqui, volts por R, né? O que está acontecendo aqui? A tensão está aumentando, mas a resistência permanece constante. Tá vendo, ó? Então, se eu pegar esse valor aqui, o R é o mesmo. Pegar aqui, o R é o mesmo. Pegar aqui, o R é o mesmo. Sempre o mesmo valor. Então, quer dizer que o 4 e o 8, por enquanto, são questões ômicas. Se eu pegar o 16, olha aqui, ó, 16. O R está travado. Então, se eu pegar e analisar aqui ó, o I, por exemplo, ó, o I vai aumentando, mas se você perceber, o I está aumentando, mas o R permanece travado. Quer dizer que ele é um resistor ômico também. É uma questão sem vergonha essa aqui, né? A análise de gráfico, aluno de terceiro ano tem que saber disso, né? Resistor ômico é quando a resistência permanece constante, lembre-se disto, certo? E ali aqui, ó, outro carinha, ó, resistor normal, certo? Veja, esse aqui é outro muito parecido com o 4 e o 32, ó. Percebam que o R, nesse caso, ele está aumentando junto com a tensão, de forma linear. Sem vergonha essa aqui, né? Parecido com 4. Essa é falsa. Então, as únicas alternativas corretas seriam o 4, o 8 e o 16. Beleza? Bem, pessoal, para a gente finalizando nossa aula por enquanto aqui, nós vamos falar alguns exercícios sobre a segunda lei de Ohms, né? O que a segunda lei de Ohms vai falar basicamente? Ela fala sobre a questão da resistência, a resistência elétrica do material. Então ele falou o seguinte, o que depende a resistência elétrica do material? Ele depende basicamente de duas coisinhas. Ele depende do tipo de material, que é medido pela resistividade do material, depende do comprimento do material, do condutor elétrico, e depende da área da seção reta do condutor. Como assim, professor? Muito simples. Você tem o seguinte,
O condutor elétrico, ele é uma resistência, mas só que tem condutores elétricos que têm mais uma característica de condutor e tem materiais que têm uma característica de resistor. O que vai determinar isso? Bem, vai determinar essas três características. Primeiro, que tipo de material que eu estou trabalhando? Certo? Por exemplo, o cobre ele tem uma característica de ser mais condutor, certo? Mas o níquel cromo, por exemplo, ele tem uma característica de ser resistor, mas isso vai depender também da sua espessura e do seu comprimento, certo? Então, as propriedades de resistência dependem desses três fatores, depende da resistividade do material, ou seja, da propriedade do material, depende da área da seção reta, ou seja, da espessura, vulga espessura do material, e depende do comprimento deste, certo? Uma dica muito importante, pessoal, quando você fala aqui, tem uma pegadinha do malandro, né? Quando a gente fala em espessura do material, nós estamos falando em área, certo? Não é diâmetro, certo? É uma coisa muito importante. Então, sempre lembrar disso, tá? Área é πr², certo? E diâmetro, vocês lembrem-se que é o dobro do raio. Então, né, se você for fazer uma análise muito simples, né, diâmetro, né, é o dobro do raio, então você tem que levar sempre o cara ao quadrado. Coisa importante também, né, centímetro quadrado, se você vai converter para metro quadrado, você precisa fazer um negocinho aqui, ó, não é dividir por 100, é fazer uma multiplicação por 10 a menos 4. Se for trabalhar com milímetro quadrado, né, porque comercialmente você compra fio 10 milímetros, na verdade é milímetro quadrado, né? Não é diâmetro, é milímetro quadrado. Então você vai converter lá para 10 a menos 6, certo? Uma pegadinha do malandro, olha aqui, ó, proporção de resistores. O que acontece, pessoal? Se eu tiver mesmo material, veja que coisa interessante, ó, tem um resistor aqui de parâmetro, né? Se eu, por exemplo, dobrar, né, o comprimento de um resistor, melhor dizendo, se eu dobrar o comprimento do resistor, eu estou dobrando a sua resistência. Vejam, se eu, por exemplo, dobrar a sua área, certo? Estou dobrando a sua área, representa que eu estou diminuindo a sua resistência, certo? Por que a resistência é inversamente proporcional, né? É só lembrar dessa formulazinha aqui, ó, porque ela está dividindo do outro lado. Representa que os elétrons eles têm mais facilidade de passar porque o caminho está mais livre, né? É como se fosse um pedágio. Quanto mais gabines você tiver ali, né, maior vai ser o fluxo de carros, né? Tem maior facilidade de passagem, né? É uma ideia muito simples de ser feita. Correto? E também depende do comprimento como está aqui, certo? Então, se você tiver, por exemplo, aqui a questão da área, né? Ó, percebam, eu dobrei a área, dobrei o comprimento, certo? A resistência, por exemplo, uma acaba cancelando a outra, ok? Gente, esses dois exemplos aqui eu vou fazer com vocês, tá? Ali com outro vídeo e eu vou deixar resolvido com vocês aqui. Beleza? Ok? Então, nós temos finalizando a nossa aula, né? Só para fazer uma demonstração muito simples aqui antes da gente acabar. Pessoal, uma coisa muito importante, tá? Quando a gente fala que existe movimentação de elétrons, tá? Na verdade, não é bem a movimentação de elétrons, gente. Na realidade, o que movimenta na corrente elétrica não são os elétrons. É o campo elétrico. Tá? É só uma definição bastante importante, porque na realidade os elétrons se deslocam, né, de maneira muito vagarosa, chamada velocidade deriva, né? Mas o que desloca é a energia elétrica, né, que na verdade é o campo elétrico que se desloca dentro do condutor, tá certo? Não é os elétrons na realidade, tá? Mas a corrente elétrica é definida pelo movimento dos elétrons, beleza? Uma outra coisa importante, só para a gente poder demonstrar a nossa relação, muito importante, olha aqui, ó. Qual é a relação entre as grandezas do I? Por exemplo, se eu aumento a voltagem, o que acontece? A tendência da minha corrente é aumentar. Percebo que existe uma proporção entre elas, certo? Mas se eu, por exemplo, mexer com a resistência,
percebo que existe uma relação inversamente proporcional. Então, o que a gente pode definir isso aqui? Ó? Resistência, né? Na verdade, a resistência é inversamente proporcional com a corrente elétrica, certo? Enquanto que a voltagem é diretamente proporcional. Essa é a primeira lei de Ohms. A segunda lei de Ohms também nós temos a questão das proporcionalidades. A resistência elétrica é diretamente proporcional com a resistividade. O comprimento é diretamente proporcional à resistência. Olha, eu aumento a resistência, aumento, melhor dizendo, o comprimento, aumenta a resistência. Mas a resistência é inversamente proporcional à área, né? Por isso que um condutor mais fino ele oferece maior resistência à passagem de corrente. Por isso que nas instalações elétricas, quanto maior, né, a capacidade o maior consumo de corrente elétrica de um condutor, né, maior também vai ser a espessura desse condutor. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado da aula, né? A aula foi um pouquinho mais longa, mas o conteúdo exigia isso aí. Beleza? Abraço para vocês e até mais!